Salmos 119, versículo 71. Salmos 119, 71 diz: Foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. Repetindo, foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. Salmo 119, verso 71. E lendo esse texto, eu quero aqui dar o tema para essa ministração de hoje. Tem como tema: Deus trabalha no silêncio para te levar a outro nível. O tema é: Deus trabalha no silêncio para te levar a outro nível. Recebe aí? Muito bem. Quando eu olho aqui, nós aprendemos na escola teológica sobre o livro de Salmos. O livro de Salmos tem muitas preciosidades, muitas coisas lindas. Precisamente o Salmo 119, ele possui 22 divisões. E se você notar na Bíblia, no Salmo 119, ela vem o alfabeto hebraico. Ele vem justamente em 22 divisões, porque ele contém nessas 22 divisões todo o alfabeto hebraico. E nós vemos algumas coisas importantes neste Salmo 119, que possui cerca de 176 versículos. Quando nós vemos aqui o salmista dizendo: Foi-me bom ter sido afligido, porque para que eu aprendesse os teus estatutos. Eu fico imaginando as grandes provas, as grandes lutas, as grandes batalhas que nós travamos na nossa vida cristã. E nós, quando falamos assim sobre outro nível, como tema que foi dado para esse Salmos, ou melhor, para essa ministração, Deus em silêncio, porque quer levar a gente em outro nível. Aqui nós vemos em toda a Bíblia Sagrada alguns níveis que Deus levou os seus servos. São níveis, são propósitos que Deus nos leva. E dentre esses níveis que Deus nos leva, existem momentos e processos que nós passamos que nós simplesmente não entendemos. E nesses níveis existe algo de Deus quando Ele nos permite passar por esse processo. Agora, existe como humanos em nós um porquê, um para quê, que eu estou passando por isso. E o porquê que muitas vezes dentro deste processo que eu estou passando, me vem a sensação de que está dando errado, de que deu errado, uma sensação de fracasso, uma sensação de impotência. Porque eu acredito que cada um de vocês que estão debaixo da promessa de Deus, já teve por algum momento uma sensação dizendo assim: poxa, mas Deus não prometeu, Deus não falou. E por que que as coisas estão caminhando diferente do que Deus falou que iria fazer? Na verdade, não é que está acontecendo diferente do que Deus falou que ia fazer. É porque nós não conhecemos o processo. E quando nós não conhecemos o processo, Deus só fala o final. Se nós continuarmos firmes, Deus não prometeu que o processo seria fácil, mas que o final valeria a pena. Então eu preciso entender que este processo não revela para nós, porque se revelasse a gente desistia já logo de cara. Então Deus não revela o processo para a gente. Neste processo aí é o que vem o problema.
Então, no decorrer dessa ministração, nós queremos falar algumas coisas do Salmo 119, de algumas coisas que existem na Bíblia Sagrada, que fala de níveis em que Deus levou os servos do Senhor. E eu digo para você, confesso que em alguns momentos mais difíceis da minha vida, muitas de minhas perguntas, num primeiro momento, ficaram como? Sem resposta. Já teve algum momento na sua vida em que um processo que você estava passando, você ficou sem resposta? Sem saber entender? Tem? Além de mim? Eu já passei por isso. Vocês já passaram? Sim ou não? Então, exatamente isso. Às vezes eu pergunto para Deus. Às vezes nós chegamos até a duvidar. Nós chegamos nesta hora a, entre aspas, colocar Deus na parede e Deus não nos fala nada. É o silêncio de Deus. E nesse silêncio de Deus, gente, a gente fica numa situação complicada. E não existe pessoa que passou por mais este processo que eu vejo na Bíblia do que Jó. Porque você vai ver inúmeras, e isso me fez lembrar líderes, alunos da ETAD, do que nós aprendemos sobre o livro de Jó. E vocês viram o processo que Jó passou, e que muitas vezes nós ficamos imaginando que se fosse qualquer um de nós, estaríamos perdidos mesmo, já jogaríamos tudo para o alto e desistia de acreditar em Deus. Algumas delas eu pude ver no livro de Jó, e eu, olhando para o livro da ETAD, que nós aprendemos sobre os amigos de Jó, e todo aquele processo que ele passou, em que ele tinha tudo e perdeu, em que as pessoas questionavam se ele era homem de Deus ou se não era, pelo processo que ele estava passando agora. Seus amigos vieram de longe para visitá-lo e queriam compreender o porquê de um homem tão justo como Jó passar por um processo daquele. Vamos observar na Bíblia Sagrada um texto que eu pude também me maravilhar. No capítulo 30 de Jó. No capítulo 30 do livro de Jó, você vai ver ele se lamentando. Na minha Bíblia está escrito assim: Jó, razões para lamento. O título da minha Bíblia vem exatamente isso. Nesse capítulo 30 vem como razões para lamento. E no versículo 20, pode colocar no telão para mim, na tradução comum mesmo, diz assim, clamo a ti, porém tu não me respondes. Estou em pé, porém para mim não atentas. Vamos ler aqui, 1, 2, 3. Porque clamo a ti, porém tu não me respondes. Vai, estou em pé, porém para mim não atentas. Imagine só, que vocês todos estão sentados aqui e algum de vocês fica em pé. Só uma pessoa fica em pé. Se está todo mundo sentado e alguém fica em pé, para quê? Para chamar o quê? A atenção, não é possível. Então é como se o Jó estivesse numa posição e se esforçasse, se empenhasse e levantasse a sua mão e falasse: Deus, eu estou aqui. E se Deus não, como se Deus não estivesse olhando para ele, não estivesse observando ele. Sabe, gente, mesmo sem saber a razão do silêncio, eu preciso entender algo. Entender o propósito e o nível que Deus está querendo me levar. O tempo quando Deus se cala é um tempo para usar a fé. Quando Deus está se calando para mim e para você, é porque é a oportunidade que nós estamos tendo de usar, como nunca usamos, a nossa fé.
Acreditamos ou não acreditamos? Acreditamos ou duvidamos? Nós precisamos entender isso. Sabe, no livro dos Hebreus, no capítulo 11, versículo 1, está escrito algo que vocês conhecem muito bem, que pode colocar no telão para mim. Vejamos. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Está aí. A fé nos sustenta quando nós não ouvimos nada. Quando não temos resposta, a fé nos mantém de pé, nos mantém fortes. Então é isso que as pessoas muitas vezes não entendem quando estão passando pelo processo. É nesse momento que sobram perguntas e faltam respostas para mim. Eu tenho muitas perguntas para fazer, mas é ruim quando não tenho resposta. Quem que gosta aqui de fazer uma pergunta para alguém e alguém ignorar? Qual a pessoa aqui que gosta de fazer um bocado? Eu tenho um bocado de perguntas para te fazer e a pessoa com a boca fechada. Ninguém gosta. Por quê? Porque é muito ruim, é desagradável. Começa a gerar, quando não há resposta, algumas dúvidas, algumas indagações. E quando eu olho o versículo 20, volta lá, coloca na ACF, Almeida Corrigida Fiel, isso, clamo a ti, porém tu não me respondes, estou em pé, porém para mim não atentas. Eram palavras de Jó. Porque algumas coisas que para mim eram tão sólidas, eram tão reais, de repente começou a ruir. Por que algumas coisas estavam indo tão bem na minha vida, e eu estava caminhando sobre as águas como Pedro, começo a afundar agora? Porque se você for olhar o texto bíblico, você vai ver que Pedro encontrou terra firme sendo água que ele estava caminhando. Então, peraí, se ele começou a dar 3 passos, já era impossível o primeiro passo, ele encontrar firmeza no primeiro passo sobre águas. Vocês concordam comigo? Porque é impossível isso. Então, se ele deu o primeiro passo, segundo ou terceiro passo, já é um milagre, porque só no primeiro já era para ele afundar. Mas agora, nós vemos o primeiro, segundo, terceiro passo dar certo, mas o quarto já começa a afundar. Eu vejo algumas coisas na vida de vocês dando certo, e de repente, do nada, deu errado. Eu vejo na minha vida algumas coisas começarem a dar certo, que você pensa assim, a sensação é tremenda, hein? Olha, agora vai alavancar. Agora, Josilma, sua empresa de design de sobrancelha vai se tornar conhecida, você vai ter que colocar até muitas funcionárias para te ajudar. Mas de repente, querido, com aquilo que estava indo bem, aquela cliente de sempre que fazia sobrancelha, ela se calou. Aquela que fazia de 15 em 15 dias, não sei quanto tempo que dura isso, né? Você esperou ela entrar em contato para marcar e você vê, puxa, até a minha cliente fiel, ela não me procurou mais. O que está acontecendo? Aí vem as dúvidas. Será que ela não gostou do último tratamento? Será que ela encontrou uma pessoa melhor do que eu? Eu estou usando aqui um exemplo da Joilma, mas pode ser qualquer outro profissional aqui, qualquer outra empresa, pode ser uma outra pessoa, pode ser um cabeleireiro, pode ser um restaurante. Poxa, tem aquele cliente, não tem aquele cliente que é fiel? Não tem, Anderson? Bate cartão. Eu acredito que quando o Wagner sobe para São Paulo, tem um lugarzinho que ele sempre vai. E quando ele chega lá, o cara já até conhece ele. E até capricha no bandeco. Né? Esse daí é cliente. É assim com qualquer um. Agora, quando você começa a contar com aquilo e não aparece, você começa a ficar preocupado. Meu Deus do céu, até minhas clientes fiéis, até aquele que batia cartão sempre,
Ele não apareceu, o que está acontecendo? Começa a ficar os questionamentos, o porquê que isso está acontecendo. O porquê que na minha vida começou a dar certo e de repente começou a dar errado. Por que Deus fica em silêncio? Por que Ele não fala nada quando eu mais preciso ouvir a sua voz? São coisas que eu pude perceber nesses mais de 30 anos de conversão que eu tenho. Por que alguns amigos somem quando mais eu preciso deles? Por que isso acontece? Na hora que você precisa do teu amigo, nem sequer uma mensagem você recebe dele. Nem sequer uma preocupação numa mensagem você recebe. Aí já começa o questionamento, não era meu amigo. Por quê? Como é que pode um amigo desaparecer tão rápido assim? Ou se é um líder, vai dizer, não era discípulo, porque se fosse, não sumiria assim. São os questionamentos. Por que certos planos ou projetos que tinham tudo para dar certo, deu errado? Por quê? Gente, são algumas coisas que Deus me fez enxergar nas Sagradas Escrituras, do modo que Ele trabalha, no silêncio, que está me levando num nível diferente. Nenhum outro nível, eu não entendia nada. Eu não compreendia nada. Eu ficava que nem Jó, buscando respostas. E quando a gente está assim, gente, a gente começa a passar por crises. Será que você também não está passando por esse momento? Um momento de um certo tempo de perguntas sem respostas. Você anda procurando respostas para a tua vida naquilo que você está passando e você simplesmente não acha. Aí começa a vir dores, começa a vir perdas, e eu começo a ficar assim, preocupado e dizer, perdi, estou sofrendo, está difícil. Sabe? Aí eu olho para o que Paulo escreveu no capítulo 8 de Romanos, versículo 18. E aí eu começo a entender o nível que Deus está querendo me levar. Porque para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo, esse tempo presente, não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Deus está querendo me mostrar algo. Deus está querendo me preparar para algo. Deus está querendo me levar a um nível diferente. Sabe? Às vezes, quando o teto está caindo, quando tudo está desabando, é Deus reconstruindo a minha estrutura. Eu quero que você repita isso. Quando tudo está desabando, quando tudo está dando errado, é Deus trabalhando para reconstruir a minha estrutura. Eu não estou entendendo nada, nem passa pela minha cabeça nada. Estou confuso. E certas respostas não nos estão ocultas hoje. Hoje, se você falar para mim e me perguntar por que de algumas coisas, eu não tenho resposta. São coisas como no livro de João que Pedro passou. João capítulo 13, versículos 6 até o 8. Meu Deus do céu, eu pude olhar aqui
E eu, numa passagem tão comum como essa, que eu já conhecia, já li, Deus me revelou alguma coisa. Olha o que Pedro passou de experiência. Naquela cerimônia do lava-pés. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Era a função de Pedro. Pedro não fez. Quando foi para Jesus fazer aquilo que Pedro não fez, ele não queria. Aí ele diz assim, o que Jesus respondeu para ele no verso 7. Respondeu Jesus e disse-lhe: o que eu faço, você não sabe agora, mas você entenderá, você saberá. Quando? Então fala isso para quem está do teu lado. O que Deus está fazendo agora, Joilma, tu não sabes agora, mas vai saber depois. Olha para ele e diz: processo. Amém. Processo, nível. Meu Deus do céu, está difícil esse processo, está difícil esse nível. Verso 8. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Em outras palavras, eu não quero passar por isso. Olha o que Jesus falou. Respondeu-lhe Jesus: se eu te não lavar os pés, você não tem parte comigo. Ou seja, o processo que eu rejeito passar está mostrando que eu não tenho parte com o Senhor. Porque se eu me submeto ao processo que Deus está me fazendo passar, eu demonstro ser discípulo verdadeiro dele. Mesmo sem eu entender. Como diz assim: eu não estou entendendo nada, Jesus, do que tu está fazendo. Mas também não me importa entender agora. Se é para me entender depois, eu aguento, eu suporto, eu aceito. Vamos para frente. Essa era a atitude de Pedro. Tu não precisa entender nada agora, vai entender depois. Você vai entender depois esse processo. Agora você não vai entender mesmo. Deixa apenas eu fazer o que eu tenho que fazer com você hoje. Então Deus está dizendo para Ibefave, para mim, para você, para todos nós, dizendo: ó, tu pode não entender nada, mas me deixa trabalhar na tua vida, deixa, depois você vai entender. Deixa eu fazer, deixa eu trabalhar, deixa eu agir, não me questiona nada. Você pode não entender nada, mas vai entender depois. Então é Deus trabalhando. Verso 7. O que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois, Simão. Então fala para quem está do teu lado: há coisas que Deus está fazendo hoje, ou talvez Ele está permitindo que você esteja passando, pelos quais ainda você não tem resposta, mas se submeta ao trabalhar de Deus. Recebe. Sofrimentos do tempo presente não pode se comparar com a glória que há de ser revelada a nós. Tem algo mais sublime para ser revelado. Tem algo sublime que Deus tem ainda para fazer. E eu estou aqui questionando o processo. E eu estou aqui questionando a forma que Deus está agindo. Deixa eu trabalhar. Pedro, deixa eu fazer. Se é para lavar teu pé, deixa eu lavar teu pé, rapaz. Ah não, Senhor, não. Que não, Pedro, tu não é meu discípulo, rapaz. Deixa eu lavar teu pé. Tenho algo a fazer, eu tenho pessoas a ensinar com este gesto. Olha o que nós estamos aprendendo nesta noite, depois de tantos anos que aconteceu isso.
Como um homem justo, temente a Deus, que honra ao Senhor, pode passar por um processo desse? Ah, não, não é possível. Jó capítulo 1. Jó capítulo 1, verso 1. Espera aí. Não entra na minha cachola, na minha cabeça. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era um homem o quê? Que mais? Que mais? Que mais? Não tem como entrar nessa cachola. Espera aí. Olha o que você vê. Íntegro. Que mais? Reto. Que mais? Temente a Deus. Que mais? Quarto, se desviava do mal. Esse homem possuía todas essas qualidades. Aí é que eu tremo na base, porque eu começo a olhar depois os versículos, o contexto. Viu, Eliézer? Aí eu tremo na base, porque em um único dia Jó perdeu todos os seus bens e seus 10 filhos. Peraí. Jó perdeu os seus bens e os seus filhos. Mas peraí. Ele era temente a Deus, ele era íntegro, ele era reto, ele se desviava. Porque aqui está dizendo, olha no verso 2, quantos filhos Jó tinha? 7 homens e 3 mulheres. Quantos filhos no total? Gente, como pode? Que tragédia! Para esse homem sincero, para esse homem obediente, que se desviava do mal. Você prestou atenção no texto? Eu estou dizendo todos os filhos. Eu estou dizendo de 10 cerimônias fúnebres. Eu estou falando de sepultar, irmãos, 10 filhos em um único dia. Eu já vi, irmãos, uma mãe sepultar 3 filhos no espaço de 20 dias, 30 dias. O de Jó foi um dia. Quanta dor, irmãos. Quantas perguntas sem respostas, irmãos. Mas aí eu vejo a atitude desse homem. Aí eu fiquei com a minha cabeça mais confusa ainda. No meio da perda, no meio de tudo isso que está acontecendo, esse camarada começa a agir. E eu fico pensando, se Deus passasse essa prova para mim, como eu me comportaria? Eliana, se acontecesse com você um negócio desse? Aline, o que seria se acontecesse um negócio desse contigo? Paulo Mateus, hein? Você já imaginou, Adriano, um negócio desse acontecendo com você? Eu fico pensando que tipo de estrutura espiritual tenho hoje. Hein, Luciana? Que tipo de estrutura espiritual tenho hoje? Você está do lado da Maria, ali do lado. E como que eu me comportaria? Coloca o verso 20 agora, meu filho, aí. Vamos ver. Então Jó se levantou. Vai. Ah, peraí. A única coisa que passa pela minha cabeça é adorar num momento desse. A minha estrutura espiritual não suporta. Não vem com oração para o meu lado, não. A primeira coisa que veria talvez era uma revolta contra Deus.
Por que que Deus permitiu? Por quê? Cadê Deus? Cadê o Deus que eu sirvo? Cadê o Deus que eu sirvo? Mas diz a Bíblia que ele adorou, em sinal de luto, porque o que ele fez ali, rasgar as vestes, rapar a cabeça, na época era um costume deles de luto, sinal de luto. Assim como quando a gente tem alguma pessoa muito chegada da gente e que está, por exemplo, fazendo uma quimioterapia que cai todo o cabelo, como que alguns, já aconteceu aqui na igreja mesmo, de alguns mais chegados que se condoeram, raparam a cabeça junto com o jovem, até o irmão da Larissa, lembra? Raparam a cabeça em sinal de angústia, para passar para ele aquele momento. Pode contar comigo, eu estou junto com você, não fica triste pela situação não, está difícil, mas estamos juntos. Agora Jó, ele passava por todo esse processo, e pior, não tinha resposta para muitas das suas perguntas. 21. Além de adorar, vamos ver a expressão dele. Vai lá, Anderson, hein? Ele disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. Vai. Eita, meu Deus, eu fico pensando se fosse eu. Será que entenderia desta forma? Num único dia fazer um funeral de todos os filhos. Num único dia virar pobre mesmo, irmãos. Perder tudo que tinha. Não, peraí. Jó era um cara sem noção. Hoje, na fé medíocre que eu possuo, que nós possuímos, nós não entendemos. Porque a teologia da prosperidade pregada pelos grandes profetas de internet estão contaminando a gente, dizendo que a gente nunca pode ficar doente, de que a gente nunca pode passar por um processo, dizendo que a gente nunca pode passar por um aperto financeiro, dizendo que a gente não pode nunca passar por algo difícil. Então nisso fica na minha cabeça alguns pensamentos. Mas prossegue o 22. Olha o que declara a Bíblia. Pode ler. Ah, que crente, hein? Não é não, pastor Ricardo? Que crente. Faz questão essa frase. Em tudo isto, recém-perdidos filhos, perdeu propriedades e bens. Meu amado, Jó não pecou. Sabe o que está dizendo? Coloca na NVT para mim, na linguagem de hoje. Linguagem de hoje. Pode ser NVT também, mas não tem problema. Aí, assim, apesar de tudo o que havia acontecido, Jó não nem pôs a culpa em... O que acontece com a gente muitas vezes? Tudo que nós passamos, culpamos a quem? Deus. Se revoltamos com Deus, como pode Deus? Como pode? Diferente desse homem de Deus, teve um outro personagem no mesmo livro, que teve uma atitude totalmente diferente da desse homem. Olha, eu pude ver dois tipos de crentes que passam pelo mesmo processo, ou pelo processo, só que com comportamentos diferentes. Vamos ver no mesmo capítulo 1, versículo 9.
Olha só. Ou melhor, perdão. Eu errei o capítulo. Coloca o capítulo 2, verso 9. É o 2 e 9. Aparece um personagem aí. Quem? A mulher de quem? De Jó. E a mulher de Jó disse: você ainda continua sendo bom? Continua. Ah, meu Deus, por isso que eu digo que é, olha, um privilégio para quem tem mulher crente. Mas crente mesmo. Ô mulheres, tem mulher aqui, diga glória a Deus. Você é como a mulher de Jó, que falta se converter, ou já é convertida para a glória de Deus? Você leva teu marido para mais perto de Deus ou está fazendo de tudo para ele ficar longe de Deus? Que tipo de mulher que tu é? Se dependesse de você, ele estaria aqui no culto, ou você foi a primeira a dizer, não vamos, não? Que tipo de mulher você é? A mulher de Jó precisava de uma conversão, porque o comportamento de Jó era da mulher dele é outra. Se você colocar na tradução ACF, Caio, você vai ver. ACF mesmo, isso. Então sua mulher lhe disse, ainda retens a tua, o quê? Sinceridade. Vai continuar sendo sincero aí, temente a Deus? A partir desse momento, começou Jó a fazer perguntas e mais perguntas. É aí onde eu começo a ver capítulo 30, verso 20, né? Que nós lemos lá, né? Vamos lá, razões para o lamento. 30, verso 20. Vamos voltar, vamos ler de novo. Leia. Aí vem as perguntas sem resposta. O que Jó não sabia era de algo aqui. Ele nem imaginava que Deus estava reconstruindo a sua estrutura. Ele não imaginava isso, mas era Deus trabalhando na vida dele, levando ele para um nível, para um outro nível, para uma outra situação. No capítulo 3 de Jó, versículo 10, vejamos, capítulo 3, verso 10. Vai lá. Por quê? O que diz aí? Continue. Espera aí, quem é que está falando isso? Quem? Pode ler o tema aí na tua Bíblia, está como aí? O dia do nascimento de Jó é amaldiçoado. Na minha está aqui, Jó, o dia do seu nascimento é amaldiçoado. Então ele está falando para quem? É Jó falando para quem? Para quem? Então tá bom, vamos colocar Deus aqui, vamos? Para a gente entender melhor. Por que Deus, continue, não fechou as portas do ventre, nem me escondeu dos meus olhos a canseira? Sabe o que ele estava querendo dizer aí? Ele estava querendo dizer assim, porque eu não morri no ventre da minha mãe, sabe? Sabe aquele lá, nascido morto?
Por que eu já não morri lá no ventre da minha mãe? Por que tu deixaste eu nascer? Para passar por isso? O 11. Por que, Deus, eu não morri desde a madre? E em saindo do ventre, não morri. Por que eu não morri lá dentro? Ou quando eu tivesse nascido já não morri? Por que eu tive então que passar por esse processo? O 12. Por que, Deus? Por quê? Porque me receberam os joelhos e porque os peitos para que mamasse. Coloca na linguagem de hoje. Porque a minha mãe me segurou no colo. Porque me deu o seio e me amamentou. Ele preferia não ter nascido. Ele preferia não ter sobrevivido ao nascimento do que passar por tudo aquilo. Sabe o que é isso? Perguntas. Para por aí, não. Verso 20. Verso 20. Por que os infelizes continuam vendo a luz? Por que deixar que vivam os que têm o coração amargurado? Verso 21, vai. Eles esperam a morte e ela não vem, embora desejem mais do que riquezas. 22. Eles ficam muito alegres e felizes quando por fim descem para a sepultura. 23. Deus os faz caminhar às cegas e os cerca de todos os lados. 24. Em vez de comer eu choro e os meus gemidos se derramam como água. Está aí. Está aí. Vamos ver Jó 3 e 23. Vê na tradução comum, ACF. Porque se dá luz ao homem cujo caminho é oculto, e a quem Deus o encobriu. Está aí. Todo esse processo. E Deus se calando, todas essas perguntas, e Deus em silêncio. Era Deus levando Jó para um outro nível. Era Deus trabalhando no silêncio e trabalhando na estrutura, reestruturando Jó, e ele não sabia, ele nem imaginava isso. E nós sabemos que as provações de Jó se findaram ou não? O que vocês acham? As provas de Jó se findaram ou não? Sim. E qual foi o final? Restituição. Deus deu o quê? O dobro para ele, tudo que ele possuía antes. Jó e a sua esposa, Deus devolveu-lhes outros filhos. Sabe o que é isso? Vamos ver no Jó 42 e 15, o final da história, vamos. E em toda a terra não se acharam, pai, mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E seu pai lhes deu herança entre os seus irmãos. Aí, final. Jó, sim, é um exemplo de paciência, de fé. É um exemplo de perseverança. Tá, tudo bem. E talvez seja por isso que Tiago, lá na frente, escreveu sobre ele. Tiago, capítulo 5, verso 10 e 11. Vamos ver? Jó serviu de exemplo para alguém. Tiago 5, verso 10 e 11. Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência quem? Os profetas que falaram em nome de quem? Do Senhor. Verso 11. Eis que temos por bem-aventurado, continue, os que sofreram.
ouvistes qual foi o quê? A paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu. Tiago diz assim: porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Amém ou não? E aquelas perguntas feitas por Jó no capítulo 3, todos aqueles questionamentos. Ei, e aí, o que deu? Vamos para o capítulo 42 de Jó, vamos ver. Ficaram sem resposta. Não era hora de responder aquela hora, mas vamos ver Deus respondendo. Vamos. 42, verso 1 até o 6. Vamos lá. Então respondeu, dizendo: vai, bem sei eu Pai, por isso relatei o que não entendia, coisas que para mim eram inescrutáveis e que eu não entendia. 4. Escuta-me, pois, e eu falarei, eu te perguntarei e tu me ensinarás. 5. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. 6. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Ou seja, Jó admitiu que ele exagerou nas muitas perguntas porque não entendia. No final do processo, Anderson, entendeu aqui? Ele falou assim: era um processo, era Deus construindo minha estrutura, era Deus me reconstruindo, era Deus restaurando a minha vida. Eu não entendia. Agora eu sou mais crente do que eu era. Agora eu estou mais crente do que eu era. Antes eu cria por aquilo que me falavam. Com o processo eu posso ver o Senhor como Ele realmente é. Silêncio. Deus trabalha no silêncio e está nos levando a um outro nível que eu desconheço, que eu não entendo. Não me pergunte, porque nem tudo eu vou ter resposta, mas em tudo Deus está trabalhando e me reestruturando, me reestruturando. Tem gente perguntando: por que Deus deixou você infartar? Por que Deus deixou o Marcão passar por uma meia de cirurgia? Quantos dias internado? 60 dias. Não é homem de Deus. Por quê? Você está entendendo? Em um único dia pode marcar a tragédia de uma vida ou de uma família. Pode sim. Em um único dia tudo pode mudar na minha, na sua vida, na nossa vida. Num único dia tudo pode estar indo bem, mas de repente pode acontecer alguma coisa. Estava tudo muito bem no começo da Conferência Profética Aviva de fevereiro de 2022. Estava tudo muito bem, até que no domingo, depois do culto, sofri um infarto do miocárdio e correndo para o hospital junto com a minha esposa. E jamais imaginava estar passando por esse processo de não chegar na chegada do encontro e festejar com vocês.
em não ministrar no encontro com Deus, coisa que eu estou já familiarizado. Tudo um processo. Tudo. Já imaginava que de repente um simples coceirinha que um dia minha esposa estava tendo em casa, os mais próximos se lembram, em que a gente tomava até uns remédios pensando que era uma alergia, procuramos até um dermatologista, ele passava alguns cremes até caros para passar, poderia levá-la a ficar mais de 30 dias internada em São Paulo, e ela passar por algo que ela nunca imaginava passar, que é ficar sem participar de um dos encontros com Deus. Era tudo muito bem naquele dia para o Marco Antônio, até que num dia pôde mudar tudo, e 60 dias internado no hospital, tendo que abrir o peito e fazer alguns procedimentos cirúrgicos delicados. Um único dia pode mudar tudo. Aquele dia mudou minha vida, mudou meu comportamento. Remédio que eu não tomava, passei a tomar e vou tomar até enquanto estiver vivo. Mudou. Sim, um único dia pode mudar a nossa vida para sempre. Mas eu me apego naquilo que está escrito na palavra em João 13, 7. João 13, 7. Treze, 7 de João 7. Respondeu Jesus a Pedro: o que eu faço agora não o sabes tu, mas tu saberás depois. Quem conhece a história de Noemi na Bíblia, alguém sabe? Alguém já leu sobre a história de Noemi? Pouca gente, hein? Lê Bíblia não, crente? Perdas. Pergunta de Noemi. Noemi era uma judia. E ela parece perdendo algumas coisas, não é, pastora Laureci? Lembra o que ela perdeu? O esposo, que é mais, Laureci? 2 filhos. Perdeu a fé. Perdeu a esperança de dias melhores. Tudo isso Noemi perdeu. Sabe o que significa o nome Noemi no hebraico? Mulher ditosa, abençoada, feliz. Ela volta para Moabe, para sua terra natal, a cidade de Belém. Noemi, ela expôs toda a sua frustração. Aí começa lá ela dizer um bocado de coisas. Ela inclusive relata lá, vamos lá, vai no livro de Ruth, capítulo 1, verso 19 até o 21, vamos lá. 19 a 21. Ruth 1, 19 a 21. Eu sei que é até difícil para quem tem Bíblia de papel achar o livro de Ruth, né? Seja sincero, crente. É mais fácil no celular, né? Assim, pois, foram-se ambas até que se chegaram a Belém. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas e diziam: não é esta Noemi? 20. Porém ela lhes dizia: não me chameis Noemi, chamai-me como? Mara, porque grande amargura me tem dado quem? O Todo-Poderoso. Grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Verso 21. Cheia parti, porém vazia o Senhor me fez tornar. Por que, pois, me chamareis Noemi? O Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso me tem feito mal. Olha o comportamento dela.
Está aí, ó. Houve o que? Revolta, agonia. Pediu para trocar o nome, pediu para ser chamada de Mara, amarga, quer dizer amarga. Sabe o que isso significa? Noemi não entendeu nada do processo. Noemi não era o espiritual o suficiente para entender que Deus poderia estar trabalhando no caráter, na vida dela, na estrutura dela. O que eu faço agora tu não sabe, mas vai saber depois. Repita comigo: o que eu estou passando, posso não estar entendendo hoje, mas vou entender depois. Capítulo 4, verso 13 de Ruth. Capítulo 4, verso 13 de Ruth. Vamos ver o final da história de Noemi. Até o 17. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela lhe chamou, e ela lhe foi por mulher. E ele a possuiu, e o Senhor lhe fez conceber e deu à luz a um filho. 14. Então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. 15. Ele te será por restaurador da alma e renutrirá a tua velhice, pois tua nora que te ama o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. E Noemi tomou o filho e o pôs no seu colo, e foi a sua ama. E as vizinhas lhe deram um nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e deram-lhe o nome de Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Amém? Gente, todos nós nos esquecemos dos tempos e das estações, do que nós podemos passar. Você pode estar chorando agora, mas em Mateus capítulo 5, no sermão da montanha, o Senhor fala nas bem-aventuranças o quê? Bem-aventurados os que... Por quê? Eles serão o quê? É um tempo de choro que você está vivendo, a promessa de consolo. Recebe ou não? Passamos por perdas, todos nós. São estações, são níveis, são processos, sabe? Aparecem e desaparecem. Sabe o que você precisa aprender com isso? Que você não pode sair levando contigo todo momento as perdas. Pare com isso. Tem gente nesta noite levando dores, levando lutas, levando perdas, e vai levar para o resto da vida. Não eternize isso na tua vida. Pare. Romanos 8,18, por favor, de novo, para você se lembrar. Porque para mim, pode ler. As coisas deste presente século não há de comparar as aflições que nós passamos aqui com a glória que em nós há de ser revelada. Vai ficando de pé. Tem mulheres aqui nesta noite que não estão entendendo o processo. Deus está em silêncio. Mas é porque Ele quer te levar a um outro nível. Deus está em silêncio. E Deus está falando para você. Para você, mulher, que o marido foi embora. E na tua cabeça está assim: estará ele agora dando uma boa vida para uma outra mulher? Onde será que está aquele homem que vivia comigo? Quem sabe eu esteja falando para uma mulher que é comparada a Noemi, que está revoltada contra tudo e contra todos. Quem sabe eu esteja pregando para alguém até na sua casa agora, que apareceu um nódulo no seu seio e você está preocupada com isso. Quem sabe um cisto no seu útero te preocupa.
Quem sabe uma pedra nos rins. Quem sabe o pâncreas está comprometido. Quem sabe você esteja com dores terríveis no nervo ciático. Quem sabe você sofreu um derrame. Quem sabe você que me ouve agora. Você, homem de Deus, o seu negócio quebrou. Sua empresa fechou. Seu líder, braço direito, desistiu de caminhar ao teu lado. Quem sabe alguém foi injusto com você e te humilhou. Quem sabe você tenha sido demitido da empresa. E olha, não tem funcionário igual você. Você mesmo disse: carreguei muito tempo aquela empresa nas costas. Quem sabe o seu sócio lhe passou a perna. E de forma inexplicável as coisas começaram a ruir na tua vida, a tombar, desmoronar. Feche os seus olhos agora, por favor. Eu tenho uma palavra para você aqui, cujos sentimentos estão aflorados dentro de você. Apareceu um diagnóstico de câncer de próstata em você e você não tem nem coragem de falar para as pessoas mais próximas. Diabetes, quem sabe um acidente vascular cerebral, como eu já disse, derrame. Quem sabe alguém que você amava demais morreu ou partiu. Você tem declarado: minha vida desmoronou depois daquele dia. Eu quero que você entenda o processo. E você tem sido aquela que tem perdido noites. Até chega a cantar um louvorzinho lá pela madrugada, mas grandes têm sido os seus questionamentos. Tudo na vida é uma questão de estações, processos. Nós temos as 4 estações do ano, tá certo que agora, devido a uns problemas que nós temos de comportamento da humanidade, tem atrapalhado bastante hoje. Mas nós temos as 4 estações: primavera, verão, outono e inverno. São cíclicas, são fases. E a gente muitas vezes se programa para isso. Tempo de chuva é tempo de março. Tempo não sei o que, tá? Porque nós olhamos para isso e sabemos. Olha o que diz capítulo 2, verso 11 de Eclesiastes. Capítulo 2, verso 11, Eclesiastes: e olhei eu para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho que eu, trabalhando, tinha feito, e eis que tudo era vaidade e aflição de espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do sol. 12. Então passei a contemplar a sabedoria, a loucura e a estultícia, pois que fará o homem que seguir o rei? O mesmo que outros já fizeram. 13. Então vi eu que a sabedoria é mais excelente do que a estultícia, quanto a luz é mais excelente do que as trevas. Aí, você sabia que em todo caso de suicídio, sempre há uma nota de alguém que eternizou as suas dores e desistiu de lutar pela vida? Você já pensou em se matar esta semana? Está alimentando esse pensamento, esse sentimento nesse exato momento? Eu amarro, eu anulo e eu quebro isso pelo poder do Espírito Santo nesta noite.
Caia por terra toda a seta que tem vindo na tua mente. Eu falo na autoridade do Espírito Santo que Deus vai mudar a história da sua vida. Ele está trabalhando ainda que em silêncio. Ele está reestruturando a tua vida. Sobre as alucinações e percas de sono de madrugada, toma cuidado. Mortandade que assola, que oprime na noite, na madrugada, espíritos malignos, eles agem nas madrugadas. Você sabia disso? Era o horário predileto de Jesus, cerca de 3, 4 horas da manhã. E ali entrava Jesus numa batalha, orando ao Pai. Mas também nessa hora, entre 2 e 4 da manhã, é uma hora em que os demônios agem. Espíritos demoníacos, eles agem nesta hora. O que a gente precisa se apegar na palavra? O que a gente precisa, bispo? Relembrar as promessas de Deus para a nossa vida. Tudo na vida é finito. Nenhum problema, nenhuma luta, nenhuma dor é eterna. Não eternize esse drama, esse trauma, essa dor. Não alimente isso dentro de você nem por uma hora. Abandone agora o complexo de vítima, porque o que está acontecendo é você se vitimizar diante de uma situação. Pare com isso. As lágrimas de hoje serão as suas canções de amanhã. As lágrimas de hoje serão o teu louvor de amanhã. O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem ao amanhecer. Isaías 61:7. Vamos lá. Isaías 61:7. Eu vou ler para você. Em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra, e em lugar da afronta exultareis na vossa parte. Por isso na sua terra possuirão o dobro e terão perpétua alegria. Olha aí, o importante não é como você está hoje, e sim como você vai terminar. Você vai terminar muito bem. No final da sua história está escrito vitória. Você crê? Eu vou repetir. No final da sua história está escrito vitória. Deus está agindo aqui. João 16:21 até o 22. João 16, 21 e 22. Vai. A mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza porque é chegada a sua hora, mas depois de ter dado à luz, a criança já não se lembra da aflição, pelo prazer de haver nascido um homem no mundo. 22. Assim também vocês, Ibefave, agora na verdade tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vai tirar. Você recebe isso? Desistência ou perseverança? Sabe, já pensei que nem foi aqui. Talvez teve aqueles que falaram: para que um culto daquele? Era um culto em ações de graças. Que pena que nem todos deram valor para este culto. Pode rasgar então as experiências de testemunho que Paulo citou nas suas cartas. Também não faz parte da Bíblia. Faça isso. Porque o que eu quis com a minha esposa é expressar todo o sofrimento de dor de parto que passamos até esse ministério ser gerado. Se isso não é importante para você, é importante para muita gente. E obrigado pelo carinho que recebi de tantas mensagens.
que edificou muitas vidas. O processo que passei vai servir de lição para muita gente não desistir. O resultado foi mais de 8 almas se rendendo aqui, mesmo um culto tarde, como terminou aquela quinta-feira. Perdi a conta. Isso porque não tinha valor nenhum culto. O Espírito Santo está aqui agindo. Neste exato momento, Ele está aqui. Talvez eu não consigo enxergar você, talvez você esteja chorando agora. E eu não sou capaz de enxergar porque está escuro. Mas não importa, eu não preciso te ver. O que importa é Deus te ver agora. O que importa é o Espírito Santo te ver agora, derramando as suas lágrimas, vendo a sua vida. Sabe por quê? A Bíblia diz no Salmo 126, versos 5 e 6. E eu encerro aqui. Salmo 126, versos 5 e 6. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. 6. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Vai vir resultado. Os sofrimentos do tempo presente não vai se comparar à glória que há de ser revelada a nós. Deus está trabalhando no silêncio e está te levando a níveis superiores. Se essa palavra falou com você, eu lhe chamo a tomar um posicionamento de se quebrantar diante do Senhor. E dizer: Deus, eu quero te ver de uma forma diferente. Eu não estou entendendo nada do meu processo. Eu não estou entendendo nada do que está acontecendo na minha vida. Mas eu aprendi a confiar no Senhor. Essa palavra me estimula a confiar em Ti, porque eu sei que Tu não vai falhar comigo. Tu vai mudar minha história. Tu vai mudar minha vida.